Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para quem está assistindo ao canal pela primeira vez, gostaria de lhe convidar para quê? Para que você dê uma olhada na nossa playlist e verifique o conteúdo já produzido pelo canal e vai verificar que nós trabalhamos com assuntos relacionados à imigração para Portugal, sempre com fundamentação legal e sempre comentando artigos que são publicados aqui na imprensa portuguesa, tratando dos assuntos da imigração. Feito isto, gostou do material? Então vem o segundo convite. Inscreva-se no canal, dê o like aos nossos vídeos e compartilhe. É muito importante compartilhar e dar o like, porque isto faz com que o YouTube entenda que o material é interessante, é importante e vai levar isso para mais pessoas. Perfeito? Então, desde já lhe agradeço por ter feito isso e agradeço, evidentemente, a todos aqueles que já são nossos inscritos, que já participam do canal há muito tempo e que, de uma maneira ou de outra, participam. E como participam? Comentários gerais, críticas, sugestões de pauta, põe aqui embaixo do vídeo e a gente atende dentro das nossas possibilidades. Se o seu caso é específico, já é um processo em andamento, ou se não é um processo em andamento, mas você tem uma dúvida bem específica a respeito do seu projeto, então faça o seguinte, manda aqui para o nosso Instagram. Porque a resposta para o seu caso pode não ser a resposta para os outros. E aí a gente vai entrar numa situação que pode ser complicada. Portanto, dito tudo isto, vamos falar hoje sobre o tal do cadeado lá no portal da AIMA. É aquele portal que permite que o cidadão oriundo da CPLP consiga obter o seu título de residência. Até agora, esse cadeado estava fechado. Ninguém sabia onde estava a chave. Ninguém sabia, não tinha conhecimento, não tinha a mínima noção. Aquilo só funcionava para aqueles que vinham com visto para Portugal. Agora, nós chegamos ao ponto em que, finalmente, o Estado português resolveu procurar, e me parece que encontrou, a chave daquele cadeado. E vai abrir o cadeado. Abrindo o cadeado, nós vamos então ter a possibilidade de fazer uma residência legal em Portugal, tendo entrado como turista, ou seja, sem visto consular. Mas, percebam, prestem atenção nessa parte, somente é aplicado àqueles que entram como turista em Portugal sem exigência de visto consular. E quem são estas pessoas? Cidadãos oriundos de dois países. Nós já fizemos um vídeo aqui no canal falando sobre este assunto, falando sobre quem são estas pessoas e o porquê disto. Porque com estes dois países não há necessidade de apresentar visto, mesmo que seja para turismo. Portanto, há um acordo entre os países Brasil e Timor-Leste, que são países que não carecem de os seus cidadãos chegarem a Portugal com um visto para turismo. Então você chega em Portugal, você que é de Timor, ou você que é brasileiro, vai chegar em Portugal, entra, turista, não precisa de visto. E aí você terá, caso pretenda ficar, à sua disposição o tal do portal da AIMA, aonde hoje ainda existe o tal cadeado. Finalmente alguém achou a chave do cadeado e vão abrir o cadeado. E como é que isto aconteceu de uma hora para outra? Evidentemente que com o fim da manifestação de interesse, o governo foi pressionado. Foi pressionado no sentido de permitir que aqueles que aqui estejam, que não conseguiram de uma forma ou outra, principalmente destes dois países, que são um volume considerável de imigrantes, conseguiram então um meio de se legalizar em Portugal. Mas são três as novidades, né, que foram aprovadas, e eu vou colocar para vocês na tela. De novo, vou dizer o seguinte, abre parênteses, eu não invento a notícia. Não sou eu que estou dizendo uma coisa porque eu acho que deva ser assim. Não sou eu que crio matéria, não sou eu que sou o dono do canal aproveitador que só quero like. Não, não é isso. Aqui está a matéria jornalística que nos traz esta informação
com todos os requisitos, com todas as informações, e eu simplesmente estou aqui fazendo um comentário, levando isso para vocês numa linguagem que talvez vocês consigam entender, porque muitas vezes aquilo que está escrito é um pouco difícil de interpretar. E por isso eu me dou ao trabalho de pegar uma matéria jornalística e fazer meus comentários. Às vezes eu sou a favor, às vezes eu sou contra, às vezes eu fico em cima do muro, não é? Então, é assim que a coisa funciona. Então, falando do que é que essa mexida na lei de estrangeiros vai trazer, percebam? Vai trazer, porque ainda não se aplica. De novo, é uma lei aprovada no parlamento, vai ao crivo, né, do senhor, excelentíssimo senhor presidente da República, que tem que referendar, afina novamente no parlamento e publica-se a lei. Se necessário, publica-se regulamentação. E o senhor presidente da República, se acha que alguma coisa está errada, ainda tem prazo para fazer subir isso ao Tribunal Superior, para que este se manifeste e diga ok ou não. Então, ainda há uma situação de tramitação e que pode levar a duas hipóteses, ou aprova ou não aprova. Imaginem que o Tribunal Superior diga que esta lei é inconstitucional. O presidente da República vai promulgar uma lei inconstitucional? Duvido. Isto então pode retornar. Então, todo esse alarde, agora vai, agora foi, agora é assim, ainda está sujeito a duas situações. Melhor dizendo, até três. Né? O refinamento do texto legal, o parecer favorável do senhor presidente da República, e se este tiver dúvidas quanto ao seu posicionamento, ainda pode mandar para o Tribunal Constitucional. E aí não se sabe o que vem de lá de cima. Então, soltar foguetes, não recomendo. Pode comprá-los, mas não os soltem. Não vamos sair atirando fogos, porque isto pode ainda ter uma outra interpretação e isto pode ainda mudar alguma coisa. Vocês vão dizer, pá, doutor, o doutor é muito pessimista. Não, eu sou realista. É fato. Vocês vão ver a matéria, está escrito na matéria jornalística. Isto pode ir a tribunal. Então, quando isto passar pelo tribunal, for promulgado pelo senhor presidente da República, for publicado no Diário da República, aí sim nós temos uma lei aplicável. E aí nós podemos sim soltar os fogos que talvez você comprou. Se não comprou, vai comprar. E sim, aí estes dois países, brasileiros e os timorenses, estarão agraciados com um belo presente de Natal, que foi, a princípio, dado pelo parlamento. Mas é um presente que não convém usar no dia seguinte. Vamos aguardar. Então, nós temos aqui nesta proposta que foi apresentada e que foi agora votada de maneira positiva, a troca do título CPLP para um título padrão. Validade do título, que era de 1 ano, passa para 2 e depois 3, como qualquer outro título de residência em Portugal. E o cartão em formato padrão europeu. Então, você vai receber um cartão plástico que traz todas as informações, inclusive de sua biometria, que é feito coleta de dados para inserir ali, colocar todas estas informações dentro do chip. E você, com este documento, então sim, pode transitar pelo espaço Schengen, coisa que na atualidade não é permitida, porque aquela folha, aquele papelinho de formato A4, não traz as características necessárias de identificação para que esse cidadão possa circular livremente no espaço Schengen. E mais, existe a questão de ser um acordo CPLP, que só diz acordo a Portugal e os demais Estados-membros. Então, para a União Europeia, este acordo não tem validade. Isso só tem validade em Portugal. Então, se Portugal agora passa a emitir um cartão com padrão europeu para estas pessoas, então sim, então vocês podem circular. Caso contrário, não. Então,
São estas as três grandes novidades. Você trocar o título por um título tradicional. Esse título tradicional vai ser aquele padrão europeu e a validade desse título. Então, estes são os três grandes pontos que foram tratados neste projeto de lei. Havia outros assuntos relacionados à imigração, mas estes passaram. Os outros ficaram aí perdidos no meio do caminho. Então, vamos mostrar para vocês agora a matéria jornalística que trata deste assunto e fazemos um breve acompanhamento aqui com vocês. Mudança na lei. Quando nós falamos mudança na lei, a Lei 23/2007, de 4 de julho, Lei de Estrangeiros e Fronteiras. Brasileiro poderá entrar como turista em Portugal e pedir residência. Não é só brasileiro. Tá? A Assembleia da República Portuguesa aprova a modificação que cria situação semelhante à da manifestação de interesse para cidadãos da CPLP, incluindo brasileiros. Polícia de Fronteiras foi rejeitada. Aqui tratava-se de criar dentro da PSP, que é a polícia responsável, inclusive para fazer o controle de fronteiras, para que ela tivesse mais competências, pudesse fazer fiscalizações e pudesse agir mais focada. Ou seja, dentro da PSP criaram uma categoria especial, vamos dizer assim. Mas isso me parece que foi rejeitado, pelo menos é o que traz a matéria. Já há outros jornais que disseram que passou. Eu vou esperar para sair a lei publicada e aí nós vamos ver quem tem razão, se passou ou se não passou. Isso aqui foi publicado 20 de dezembro de 2024, às 15h36, e foi atualizado lá às 4 horas da tarde. Ou seja, no dia de ontem, porque hoje nós estamos no sábado, dia 21. Diz aqui, a Assembleia da República aprovou nesta sexta-feira, 20 de dezembro, modificação na Lei de Estrangeiros, está aqui o número da lei, para quem quiser, que vai facilitar a vida de quem quer emigrar para Portugal, vindo dos Estados-membros das comunidades do país de língua portuguesa CPLP. É lógico que quando eu falo aqui do cadeado, volta para a minha tela. Quando eu falei do cadeado, é para aqueles dois países que não precisam de visto de turismo. Portanto, daqueles 9, tem outros 7 que estão lá pendurados e que precisam de visto, inclusive para turismo. Mas como o título CPLP vai ser alterado para cartão, como o título CPLP vai ter 2 anos, isto continua valendo para todos os CPLP. Mas a entrada sem visto e aí a regularização através da CPLP só cabe àqueles 2 países que nós mencionamos. Quando a alteração da lei entrar em vigor após a sanção do presidente da República, que é o Marcelo Rebelo de Souza, cidadãos do Brasil e Timor-Leste poderão entrar como turistas em Portugal e solicitar sua autorização de residência à AIMA, Agência para a Integração, Migrações e Asilo. Já os cidadãos dos demais países da comunidade, deixa eu trocar a tela aqui para vocês acompanharem. Já os cidadãos dos demais países da comunidade precisarão de vistos de entrada em território português, para, então, requererem a residência. Esse canal CPLP é semelhante à manifestação de interesse que foi extinta em junho. Aqui certamente vão regulamentar e vão dizer que documentos, como deve, como não deve, quando pode, quando não pode. Por isso é que eu digo, não basta o que está agora sendo comentado e jogado na mídia, que isso já pode ser usado. Não! Tem que passar pelo crivo do seu presidente, que pode mandar o assunto para o tribunal e que depois pode voltar com um parecer positivo ou negativo, e aí é que a coisa começa a andar. E ainda, certamente, sujeito à regulamentação, que é outra situação que o Estado português tem que tomar por sua responsabilidade. A nova versão do artigo 75 da Lei de Estrangeiros também traz alteração no prazo de validade dos títulos de residência de 1 para 2 anos. E mais, as autorizações serão emitidas em cartões de plástico como os demais documentos de estrangeiros. Hoje, estão em folha de papel A4. Isso permitirá que os cartões sejam aceitos em todos os países da União Europeia, o que não ocorre com o título atual. Essa é a briga. Portugal tomou um puxão de orelha da União Europeia porque fez isso. Porque deu um papel A4 impresso, sem as condições mínimas de se fazer uma avaliação se esse documento é válido ou não. Esse documento era facilmente, produzido em qualquer lugar
que não fosse a Casa da Moeda Portuguesa, portanto o documento não teria validade. Depois de enviada a nova versão da lei ao Parlamento, do Parlamento ao presidente da República, ele terá 20 dias para assiná-la. Então, agora o Parlamento vai mandar isso ao senhor presidente. Lembrem-se, nós estamos no dia 21 de dezembro. Ele tem 20 dias. E esses dias são úteis. Portanto, isto vai acontecer somente em janeiro. Salvo ele resolva se antecipar. Esse é o prazo que ele tem. Caso considere necessário, poderá enviá-la para avaliação do Tribunal Constitucional, o que equivale àquele Supremo Tribunal Federal lá do Brasil. Vocês conhecem, não? E isso nos primeiros 8 dias. Mas os 20 dias não começa a contar já. Antes, a modificação na lei voltará à comissão do Parlamento, que fez a discussão sobre o tema para a redação final. Então, percebam, fizeram um grande alarde sobre a divulgação deste conteúdo. Isso agora volta para a comissão lá no Parlamento, que vai fazer o refinamento do texto. Isso tudo, né, dentro destes 20 dias, aí vai para o presidente, que pode levar ao Supremo, que pode dizer sim ou não, ou pode sugerir alterações, o que inclusive o presidente tem também poder para fazer. Após todo esse processo, a AIMA terá de abrir o cadeado. Finalmente, aqui aparece o cadeado, gente. Então é só depois disso tudo. Não é amanhã, não é segunda-feira, dia 23 de dezembro, que o cadeado vai estar aberto, não. Isso vai levar alguns dias ainda. Como nós estamos na virada de ano. Então, contem com isso para 2025. Após esse processo, a AIMA terá de abrir o cadeado que mantém esta página desde 2022 para que os cidadãos da CPLP possam requerer a autorização de residência já estando em solo português. Aí aqui fala em derrota do governo nessa matéria, por quê? Porque aqui eles também queriam uma unidade, como diz aqui, de polícia de estrangeiros, e essa foi rejeitada, tanto pela Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias, como agora pela votação lá no Parlamento. Se aprovada, a unidade de estrangeiros daria superpoderes à Polícia de Segurança Pública para interpelar imigrantes nas ruas, prendê-los indocumentados e deportá-los em Portugal. A proposta foi considerada pelos deputados como radical demais. Aí eu me pergunto, acabar com a imigração ilegal? É para fechar as portas? É para trazer mais tranquilidade ao povo português que, como muito se alarda para todos os lados, tem receio dos imigrantes, tem receio daqueles que são ilegais aqui, querem combater a máfia da imigração ilegal. E aí, quando aparece um projeto dando poderes, porque a polícia não pode agir simplesmente sem ter competências para isso. Então, esta seria uma unidade que teria competência para fiscalizar e agir na situação dos imigrantes. Aeroportos, portos, estradas, ferrovias, áreas públicas, comércio. Gente, isso já era feito pelo CEF, que foi extinto. O CEF batia nos restaurantes, batia no comércio, fazia uma geral. Quero ver a documentação dos funcionários. E os funcionários tinham de apresentá-la. Se não tivessem, recebiam aquela cartinha gloriosa pedindo que deixasse o território nacional. Quem está em Portugal e é daquela época de 2016, 17, 18, 19, vai lembrar disto. Muitos foram embora por causa disto. Outros saíram correndo para se legalizar. Então, isto aqui não é nenhuma novidade. Isto aqui é simplesmente dar à PSP, que é a polícia, poderes para tanto. Ela tem que ter uma lei que lhes dê respaldo, que lhes dê resguardo. Por quê? Como extinguiram o CEF, a AIMA, que é um órgão meramente administrativo, não tem poderes de polícia. Então, com todo respeito às opiniões contrárias dos meus colegas advogados, inclusive, da mídia, dos seguidores do canal,
Eu sei que vai ter gente aqui que vai me xingar por causa disso, mas olha, eu sou completamente favorável a esta polícia especializada. Por quê? Porque ela teria poderes e respaldo legal para fazer o seu trabalho. Hoje, da forma como está, eles não têm. Podem fazer as batidas? Aí, aconteceu esta semana uma ação policial num determinado bairro aqui, agora está todo mundo criticando e recriminando e falando mal da atitude que tomaram, porque isso, porque aquilo, porque não pode, porque... Como não pode? É polícia. Como é que você pega um cidadão ilegal? Se você não fizer diligência, se você não fizer ação para isso. Eu vou lhe perguntar uma coisa: no trânsito não tem ação stop aqui em Portugal de tempos em tempos? Em épocas de feriados prolongados, de festas, como é agora? Não tem operação stop? Em que a polícia vai à rua para os transeuntes, notadamente aqui eu estou falando de trânsito, portanto, os veículos, os condutores, e verifica o estado da viatura, verifica a documentação, se tem seguro, se tem isso, se tem aquilo, se está com as vistorias em dia. Isso é poder de polícia. E a mesma coisa se faz com o imigrante. Se Portugal pretende acabar com a imigração ilegal, os imigrantes que estão sendo explorados pela máfia da imigração, essa é a polícia que está falando. Não é a polícia em si, é a competência para que esta polícia crie um grupo especializado com treinamento, com conhecimento dos assuntos da imigração, que são assuntos muitas vezes bastante delicados, para que possam agir. Simples assim, gente. Eu não consigo entender, sinceramente, o que aconteceu aqui. A proposta foi apresentada. Se dá mais ou menos poderes, isto é uma questão que se acerta, que se ajusta. Mas a polícia tem que ter poder de polícia. Simples assim. Então, isto, segundo esta matéria, não foi aprovado pelos deputados. Aqui diz o seguinte, a justificativa para isso, eu vou colocar na tela. Existia um receio da oposição de esquerda de que, com a nova unidade de polícia, operações como a realizada nesta quinta-feira, dia 19, no bairro Martim Muniz, em Lisboa, se tornassem comuns. Mas é mesmo que tem que ser comum, gente. Tem que ser. Não faz sentido. Na operação policial que tinha como objetivo declarado buscar armas e drogas, dezenas de imigrantes foram mantidos virados para a parede com as mãos para o alto para serem revistados. No final de várias horas, encontraram uma arma branca, 2 imigrantes ilegais e foi apreendida a quantia de 4.000 euros. Bom, nem tudo que a polícia faz dá certo. Ainda principalmente quando se vai à imprensa antes da ocorrência da ação policial e se anuncia que vai. Isso é a mesma coisa que eu sempre achava interessante isso, e acho, aliás, interessante. Tá? Acontece aqui uma briga de vizinhos. Aí o outro vizinho vai lá e liga para a polícia. Diz: olha, tem gente aqui brigando, fazendo isso, fazendo aquilo. O que faz a autoridade policial? Pega a viatura, bota os elementos lá dentro, que são da polícia, liga o giroflex com sirene, com tudo ligado e vem até a porta da casa. Ora, primeira coisa que aquele que está brigando vai fazer é fazer o quê? É deixar de brigar. Não, aqui não aconteceu nada, não, está tudo certo, está tudo normal. O bandido que está escondido, que está assaltando um comércio, mas chega na surdina, chega quietinho. Não sei, se eu estou errado. Se eu estou errado, me digam. Né? Mas olha, se eu anuncio a ação, se eu anuncio que eu estou chegando, isto aqui não é ambulância que vai prestar socorro, isto aqui não é corpo de bombeiros, tá? Não é sapadores, não, nada disso. Esse sim tem que abrir caminho com a sirene. Mas a polícia, pô, chega um quarteirão, desliga o negócio, vai lá e dá a batida, e aí você vai conseguir pegar. Não, isso não entra na minha cabeça, desculpem, talvez eu esteja, né, a idade avançada e tal, mas olha, não é, acho que não é bem por aí. Então, o que aconteceu aqui? A oposição de esquerda de que com a nova unidade, operações como esta realizada se tornassem comuns. Mas, gente, ou é ou não é. Simples.
Mais abaixo, enquanto que o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, declarou que a atuação da Polícia Martim Muniz foi muito importante para criar visibilidade e proximidade do policiamento, aumentando a sensação de tranquilidade dos cidadãos portugueses. Os partidos à esquerda e organizações de imigrantes e direitos humanos criticaram a iniciativa. Mas é sempre assim. Aqui tem uma imagem, inclusive. Tá? Eu vou deixar a matéria aqui embaixo para que vocês possam lê-la novamente, entenderem, se quiserem buscar mais informações. Tá? Tá aqui, o pessoal com a mãozinha na parede. Não houve, pelo que se tem notícia, nenhuma espécie de peneira para que fosse de uma determinada etnia ou não. Todos que se encontravam ali nas redondezas, circulando no comércio, foram chamados a colocarem as mãozinhas na parede e serem revistados. Então imagine que se alguém que tenha cometido um crime no passado está ali, o policial vai chegar e falar: bom dia, boa tarde, eu sou policial, sou da PSP, polícia, e eu queria lhe revistar. O senhor pode me acompanhar? Não é ação desse tanto, sai na corrida, gente. Só para mandar convite, né? Eu vou fazer uma batida. Me esperem aí que eu apareço e eu vou descolocar aqui do lado e vou fazer uma geral. É assim que funciona, em qualquer lugar. Funciona. Eu sei que vocês vão me criticar por causa disso. É a minha opinião. Estou livre. Pensar, vivo numa democracia. Ok? Então, com isso, nós temos aqui a 17ª mudança na lei de estrangeiros e fronteiras. E esperamos que isto seja refinado dentro daqueles 20 dias, conforme diz a matéria jornalística, que depois o senhor presidente da República promulgue esta legislação e, se ele achar por conveniente levar ao Tribunal Superior, ok, caso contrário, volte e se aplique e finalmente possamos usufruir destas condições. Portanto, vou resumir. Quem é CPLP e vem com visto para Portugal terá um título emitido em cartão, modelo e padrão europeu. Quem tem este cartão terá uma validade de 2 anos no primeiro e 3 anos no segundo, como é o padrão normal. Portanto, 2 mais 3, fechou 5, pede a nacionalidade. Ponto. E, em especial, para quem é de Timor-Leste e quem é do Brasil, como diz aqui lá no início da matéria, tá? Estes, portanto, terão a possibilidade de conseguirem o quê? Entrarem em Portugal sem o visto, porque eles são liberados do visto, inclusive de turismo, poderão, com a abertura do cadeado, lá no portal da AIMA, se legalizar em Portugal. Então, esta é a notícia, esta é a minha interpretação do que aconteceu no dia 20 no parlamento. Espero que isto corra bem e rápido. Tanto com aquilo que foi noticiado como aprovado, eu espero que repensem, que reanalisem e que aquilo que não foi aprovado seja avaliado melhor. Senão, nós vamos continuar tendo problemas. Sem a menor sombra de dúvidas. No mais, desejo a todos um excelente final de semana. Se não houver grandes novidades, nós estaremos aqui também entrando vou dizer, mini férias. Né? Os feriados caem no meio de semana, então talvez a gente não tenha um contato nos próximos dias. Se isto ocorrer, desejo desde já um excelente e venturoso Natal a todos vocês que nos acompanham, que nos seguem, aqueles que mesmo não seguindo assistem ao canal. E daqui a pouco a gente fala do Réveillon, do Ano Novo. Valeu? Um grande abraço a todos e até a próxima. Que isto seja breve.